Amém, amém. Então, Preach or Die, parte 1, por que evangelizamos? Beleza? Vamos lá? Gente, a gente conversou no final do ano passado, não sei se você lembra, no último culto de encerramento que a gente fez no ano passado, a gente fez um rolê diferente, estava todo mundo de branco. Você lembra disso? Você lembra da minha promessa retardada que eu fiz no final do culto? Ela está valendo ainda, tá? Não sei se você já esqueceu. Minha promessa é bem tosca. Não vou falar aqui porque eu não quero... Tô brincando. Tá? Mas, a gente conversou um pouquinho no final do ano passado, gente. Shhh, cola aqui comigo. A gente conversou um pouquinho no final do ano passado. Como a gente tem vivido um tempo... A gente viveu um tempo de transição no nosso ministério de adolescentes. Né? Não sei se você lembra, se você sabe, talvez você está chegando faz pouco tempo. Mas a gente passou por um tempo de mudança. Primeira coisa foi a pandemia. Nosso ministério mudou muito durante a pandemia. Nosso ministério de adolescentes mudou muito. A nossa igreja mudou muito durante a pandemia. E isso mudou um pouco como a gente faz, como a gente se organiza, como a gente faz as coisas. Isso mudou quantas pessoas se reuniam todos os sábados, quantas pessoas se reúnem todos os sábados. E nós também passamos por um momento de transição de liderança de ministério. Quem lembra, né? Meu irmão, pastor Pedro, era o pastor de adolescentes até 2 anos atrás, e eu e minha esposa, a gente assumiu durante esse tempo. Então, foram 2 anos de você conhecer a gente. Claro, muitos de vocês já conheciam a gente, muitos de vocês já conheciam a gente até de maneira bem próxima, por amizade, né, relacionamento já. E muitos de vocês se aproximaram de nós durante esses 2 anos que a gente está caminhando à frente do Ministério de Adolescentes. E por isso, as coisas andaram, vou usar esse termo, um pouco mais devagar. Por quê? Primeira coisa, sendo muito vulnerável com você, eu nunca fui pastor antes da minha vida. Uau! Eu nunca tinha sido pastor antes da minha vida. Então, a gente assumiu uma posição de liderança sobre o ministério que a gente nunca tinha. A gente começou a fazer coisas na nossa vida. A gente começou a viver coisas como casal também, coisas que a gente nunca viveu antes. A gente teve nosso primeiro filho durante a pandemia. A gente teve nossa segunda filha agora, no ano passado. A gente começou a exercer a liderança sobre o ministério de adolescentes. Então, nós estamos aprendendo. Foram 2 anos assim, de mudança para nós também, como casal. Liderando o Ministério de Adolescentes. E foram 2 anos de você, membro do Ministério de Adolescentes, se conectar com a gente. Aprender como a gente funciona, aprender como a gente ministra, como a gente se conecta, como a gente se relaciona com vocês. Os mais próximos sabem disso, mas eu sou muito diferente do meu irmão. O jeito que eu me relaciono com as pessoas é muito diferente. Não é que é melhor ou pior, é simplesmente diferente. E por isso acarreta em muitas mudanças e coisas que nós vivemos como ministério. Então, eu e a Isa, a gente conversando em casa, a gente teve o entendimento de que esses 2 primeiros anos foram anos de fundamento. Foram anos de a gente estabelecer um alicerce, a gente colocar algumas coisas. Por exemplo, eu não lembro de a gente ter feito isso durante os últimos anos, mas a gente fez uma reunião de liderança, com a nossa liderança do Ministério de Adolescentes no ano passado, só para falar sobre doutrina. A gente nunca fez isso antes, talvez você está aqui e você nem sabe o que eu estou falando. Doutrina é uma das crenças que nós temos como igreja. A gente teve que conversar, deixar algumas coisas bem claras, porque algumas pessoas estavam com dúvidas. Então, foram 2 anos de mudança, 2 anos de transição, 2 anos de a gente aprender como a gente iria fazer isso sendo o que nós chamamos de Ministério de Adolescentes da Igreja Nova Aliança. E olhando para o futuro, olhando para o que Deus tem à frente de nós, nós cremos que, primeiro foram 2 anos da gente semear nosso ministério, semear algumas coisas básicas, que eram fundamentais para o futuro do nosso ministério. E nós cremos que, desse ano em diante, nós vamos começar a colher algumas coisas como ministério, nós vamos começar a colher frutos do nosso ministério. E uma das formas, uma das sementes que nós queremos colher nesse ano e nos próximos anos, é o crescimento do nosso ministério.
Eu não sei quem estava aqui alguns anos, os anos antes da pandemia, mas nós reunimos nesse salão aqui, como Ministério de Adolescentes, a gente reunia mais de 500 adolescentes. Mais de 500 adolescentes. Hoje, nesse salão aqui, nós temos 250 cadeiras. Você olhar para o lado, tem algumas cadeiras vazias, ou seja, nós temos menos de 250 adolescentes hoje. Hoje nós temos 166 adolescentes só. Gente, isso é muito pouco. Isso é muito pouco. E eu não estou aqui só para ficar falando que só os números importam, não é isso que eu estou falando, mas é que o ponto é, se Deus está fazendo algo maravilhoso nos nossos corações, uma das nossas responsabilidades com os filhos de Deus é compartilhar aquilo que Deus tem feito no nosso coração. Eu já falei isso aqui. Gente, a gente não é um clubinho cristão, que a gente se reúne para ficar batendo papo de crente, a gente conversa sempre das mesmas coisas, a gente não se relaciona com quem está fora. Gente, esse sábado à noite, isso aqui é feito... Entenda, eu não estou falando com você que é visita nesse momento, tá? Estou falando com você que é membro do Ministério de Adolescentes. Esse sábado, essa noite, esse culto, ele é feito para quem está lá fora. Ele é feito para os seus amigos que ainda não conhecem Jesus. Ele é feito para que as pessoas que ainda não estão próximas de Jesus, elas possam se aproximar de Jesus. Esse é o maior objetivo. A gente faz de tudo para que você se sinta com a liberdade, você tenha a vontade de convidar seus amigos para esse lugar. Então, por isso, a gente mudou o nosso culto de horário. Gente, o Ministério de Adolescentes da Igreja Nova Aliança existe faz mais de 20 anos. E o culto sempre foi no sábado, às 8 horas da noite. A gente quer fazer algo, então a gente está ajustando as coisas para justamente nós queremos colher os frutos. Nós queremos colher frutos. E eu falei sobre isso, não é sobre números, né? Não é sobre a gente só aumentar os números aqui e a gente ter um relatório legal do tipo, uau, nós temos muita gente vindo nos sábados aqui no culto de adolescentes da Igreja Nova Aliança, do Ministério de Adolescentes. Mas é sobre as pessoas serem encontradas por Jesus, as pessoas encontrando o amor de Deus nesse lugar. Amém? Você não foi encontrado pelo amor de Deus durante o louvor? Eu fui ministrado demais pela presença do Espírito Santo. Fui ministrado demais. Mas é muito egoísmo meu achar que o que eu estou vivendo nesse lugar é só para mim. É muito egoísmo, eu ia usar uma palavra mais difícil, mas é muito egoísmo achar que aquilo que Deus está derramando sobre mim, sobre a minha vida, a porção do Espírito Santo que Ele tem compartilhado comigo, é muito egoísmo se eu achar que é só para mim, que eu não devo compartilhar com mais ninguém. Gente, tudo que o Espírito Santo compartilha com você, ministra ao seu coração, ele pode e deve ser compartilhado com quem está ao seu redor. Ele pode e deve ser compartilhado com quem está ao seu redor. Então, Deus deseja colocar em nós um fogo de desespero. Um fogo de desespero em compartilhar as boas novas. Em compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Em compartilhar a respeito do relacionamento que você tem com a pessoa que é chamada Jesus. Então, por isso, preach or die. Por isso o desespero. Você prega ou você morre. É um pouco exagerado, no sentido de que você não vai morrer literalmente, tipo assim, na semana que vem, se você não pregar a palavra se você não ministrar algum amigo seu durante a sua semana, você não vai morrer do nada. Mas eu estou falando a respeito desse sentimento, desse constrangimento, tomar os nossos corações de tal forma que a gente não consegue ficar quieto. A gente não consegue ficar calado a respeito da bondade que tem sido ministrada de Deus sobre nós. E eu queria definir evangelismo de uma forma bem pessoal, tá? Isso aqui é eu, pastor André. Evangelismo é a manifestação de corações satisfeitos nele. Evangelismo é a manifestação, de corações satisfeitos nele. Porque o que é lindo quando a Bíblia fala a respeito de como nós somos satisfeitos na presença de Deus, o que é maravilhoso desse entendimento que eu e você precisamos ter a respeito de estarmos satisfeitos nele? É que
Diferentemente do mundo, das coisas desse mundo, você prova de uma coisa do mundo e você sempre tem que voltar para aquele lugar. Ou seja, você experimenta a droga, você tem que voltar para aquela droga, porque a pira da droga ela passa. A pira da maconha ela vai passar e vai te dar vontade de novo de experimentar aquilo. E com Deus é uma coisa completamente diferente, porque quando você experimenta Deus, você é completamente satisfeito nele. Daí você olha para o lado e você diz, nada nessa terra me faz sentir dessa forma, então eu não quero nada mais, eu só quero Deus, eu só quero Jesus. Então por isso nós temos esse entendimento, nós somos satisfeitos nele. Então não é, se eu sou satisfeito em Deus, por que eu fico voltando aqui todo sábado? Justamente porque você não consegue, nada se compara com a presença de Deus. Você volta aqui todo sábado porque nada se compara. Talvez você tenha até uma festa nesse horário aqui, que você está aqui no culto. Você tem uma coisa que aparentemente é legal aos olhos naturais, mas você diz, não, eu priorizo estar nesse lugar porque nada se compara com a presença de Deus. Nada se compara com a presença de Deus. Então eu quero responder com você, conversar com você, o porquê eu e você evangelizamos. Porque eu e você precisamos evangelizar. Porque eu e você devemos evangelizar. É uma resposta é uma pergunta, que a Bíblia responde de várias formas. E a Bíblia nos dá algumas respostas para essa mesma pergunta. Por que eu e você precisamos evangelizar? Já fez essa pergunta para você mesmo? Sabe, gente, existem igrejas e correntes doutrinárias a respeito da graça de Deus, por exemplo, que têm o entendimento de que nós não precisamos pregar o Evangelho. E é uma linha muito perigosa, porque não é isso que a Bíblia nos ensina. Deus está no controle de todas as coisas, Deus sabe todas as coisas, Deus já predestinou algumas pessoas para a salvação, então não tem nada que eu possa fazer, porque tudo está no controle da mão de Deus. Deus ele é todo poderoso, todo soberano, e Ele conhece todas as coisas. É uma linha teológica muito perigosa. E a Bíblia nos responde essa pergunta do porquê nós devemos evangelizar. E eu quero conversar a respeito disso com você hoje. Amém? Você está comigo? Vamos lá. Abra sua Bíblia então em Marcos capítulo 16. A partir do versículo 15. Marcos capítulo 16. A partir do versículo 15. Tinha que colocar a bandeirinha ali também, né? A bandeirinha é tão da hora. Vamos lá, Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, do versículo 15 ao versículo 20, perdão. Vamos lá, você conhece esse texto, você provavelmente já sabe a primeira resposta para essa pergunta. Vamos lá para o texto, Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que os acompanhavam. Então, gente, o primeiro ponto por que eu e você precisamos evangelizar? Porque é simplesmente um mandamento do próprio Jesus. Então, se você, aqui na terra, os evangelhos, você vai ver que dos 4 evangelhos, esse é um dos poucos textos que está nos 4 evangelhos. Esse é um dos poucos textos que Deus fez questão de colocar nos 4 evangelhos para nós. De tamanha importância esse texto aqui. Então, fazer discípulos é uma ordem, gente. Fazer você evangelizar, você compartilhar as boas novas, você compartilhar com o seu amigo não é uma questão de gosto, de preferência, se você está sentindo vontade. Você conversar a respeito daquilo que Deus está fazendo na sua vida é um mandamento do próprio Jesus para nós.
É um mandamento, não tem discussão. Ah, e tem aquele famoso, né? Ah, não é meu chamado. Porque eu sei que lá num texto, lá de Efésios, fala a respeito dos ministérios e tal, e eu não me encaixo no ministério evangelístico, no ministério do evangelista. Eu não me acho evangelista. Deus não me deu esse coração, Deus não me deu essa capacidade, Deus não me deu esse dom de ministrar. Gente, sabe, a gente olha para o Antigo Testamento, a gente pensa que o Antigo Testamento são as leis, né? O Antigo Testamento, mas quando você olha para o Novo Testamento, você tem muito mandamento, muita lei de Deus, muito direcionamento, tipo assim, ó, você tem que fazer isso e ponto final. Sabe um mandamento de Deus que é muito claro? Obedecer pai e mãe. Obedecer pai e mãe é um mandamento de Deus para todos nós, e está no Novo Testamento, não está só no Antigo Testamento. Sabe, o Novo Testamento está cheio de ordens para nós, cheio de mandamentos, e fazer discípulos é um deles. Ah, e tem o famoso, né? Eu não consigo, daí a gente esquece que, não sei se você percebeu o versículo 20 desse último texto que a gente acabou de ler, olha o que diz: o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Olha que ponto muito importante nesse mandamento dado por Jesus. Ou seja, ele pega e ele diz assim para nós, ó, tem um mandamento que eu estou te dando aqui, ó, você tem que pregar as boas novas para quem está ao seu redor, você tem que compartilhar aquilo que eu estou fazendo no seu coração, e ele mesmo dá uma garantia para nós, que ele mesmo vai cooperar com a mensagem que eu e você vamos estar pregando. Ele mesmo. É uma promessa do nosso Deus para nós. Assim como ele diz, faça isso, é um mandamento, ele também diz para você, quando você fizer esse mandamento, eu vou cooperar com aquilo que você está ministrando. Eu vou participar daquilo que você está fazendo. Sabe, gente, eu não estou falando aqui que a gente tem, essa aqui deve ser então uma reunião de, evangelista, Billy Grahams. Você não tem que olhar para o lado e todo mundo tem que ser Billy Graham. Ministrar, levar mais de 1 milhão de pessoas à salvação, não sei o quê. Esse não é o meu ponto. Você não tem que ser o evangelista que vai todo mundo para a África ministrar o evangelho, vai todo mundo para a Europa, vai todo mundo para a... Não é esse não é o meu ponto. Fazer discípulo, gente. Fazer discípulo é uma ordem. Em níveis completamente diferentes. Você tem um ministério evangelístico onde o cara é chamado por Deus para uma coisa específica, para viajar, para ir para outros lugares. Mas fazer discípulo, gente, você não precisa ir para a Ásia para fazer discípulo. É muito mais fácil você fazer discípulo aqui. Discípulo é intimidade. Fazer discípulo traz entendimento de intimidade. Os discípulos conheciam Jesus e Jesus conhecia os seus discípulos. Todos nós podemos e devemos estar discipulando alguém em níveis diferentes. Então você hoje, talvez você não seja um líder de célula, mas eu te garanto que tem alguém perto de você que é mais novo na fé do que você. E eu te garanto que na mesma célula que você está, tem alguém mais velho na fé do que você. Isso que é o lindo da igreja. Você olha para um lado e tem uma pessoa mais antiga na fé do que você, com mais sabedoria, com mais conhecimento, com mais graça, com mais autoridade. Daí você olha para o outro lado e você vê um cara mais novo na fé. Você vê alguém com menos autoridade, menos conhecimento, menos discernimento. Então, ao mesmo tempo que você está olhando para um lado e você está recebendo de alguém, você tem que estar ao mesmo tempo olhando para o outro lado e compartilhando algo. Isso que é o lindo da igreja. Isso que é o lindo de ser corpo de Cristo. Níveis de autoridade, entendimento e conhecimento diferentes. Para que todo mundo possa ser discipulado e também possa ser discipulador. Então, primeiro ponto, é uma ordem. Não existe bate-boca, não existe conversa. Eu e você somos chamados a fazer discípulos, amém? Fácil, né? Segundo ponto, vamos lá para Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículo 11. Gênesis capítulo 6. Versículo 11.
Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira. Eu cortei o versículo meio aqui, por quê? Eu quero que você entenda um pouco do contexto. Você lembra desse texto? Não sei se você já leu, mas esse texto fala a respeito da história de Noé. E existe algo da história de Noé que eu e você podemos aplicar para os dias de hoje. Que é o quê? Existe um julgamento vindo. Assim como Noé e o povo ao seu redor passaram por um dia do julgamento do Senhor, eu e você e nossos amigos um dia iremos passar por um dia do julgamento de Deus. Sabe, gente, tem um dia que a água vai bater na bunda. A água não, né? O fogo. Tem um dia que o fogo vai chegar, gente. E isso não é para gerar medo no seu coração. Isso deve gerar um temor no nosso coração e um senso de responsabilidade a respeito do primeiro ponto que a gente fez hoje, que é a respeito do mandamento. Isso deve gerar em nós um senso de urgência, do tipo assim, eu preciso compartilhar as boas novas, porque o cara ao meu redor que não conhece a Cristo, um dia ele pode queimar no fogo eterno. Isso tem que gerar em nós um senso de urgência, não de medo, porque eu e você estamos seguros em Cristo Jesus, existe segurança para mim e para você, que estamos debaixo do nome de Jesus Cristo. Eu e você estamos salvos e libertos desse terrível dia. Mas, e as pessoas ao nosso redor? E os nossos familiares? E aqueles que trabalham com a gente, nosso colega de classe? Será que eles estão preparados para o dia do Senhor? Será que eles estão preparados para o dia do julgamento? Isso deve gerar em nós um senso de tipo assim, precisamos pregar o evangelho. Precisamos ministrar os corações, precisamos derramar algo sobre a pessoa que está ao nosso redor. Então, gente, sabe, eu quero que você entenda de coração o que eu vou falar aqui. Eu vi esses tempos na internet, eu não vou citar o ministério, um Reels apareceu para mim, assim, que o trabalho evangelístico dos caras era uma pessoa com uma placa assim, não lembro se é uma camiseta ou com uma placa, abraço de graça. E isso era o evento evangelístico dos caras. Abraço de graça. Abraço de graça. Gente, isso não é evangelismo. Evangelismo é você conversar, você conhecer a pessoa e você chegar no momento da conversa e você falar assim, ó, nós precisamos de um Salvador. E eu e você não conseguimos nos salvar sozinhos. O centro do evangelismo é Jesus. E deixa eu te trazer um entendimento. Ir na Games não é evangelismo, velho. Campeonato de futebol não é evangelismo. Evangelismo é você aproveitando o evento evangelístico que a gente criou e conhecer os caras que estão lá no evento. O Ina Games estava cheio de gente aqui, velho, que nunca tinha vindo na igreja. Um monte de gente diferente, gente de cultura diferente. Campeonato de futebol também. Campeonato de futebol tinha acho que uns 2, 3 times de pessoas que não tinha ninguém da igreja, que era só moleque de fora. E aí o cara veio, jogou bola, perdeu, xingou os supervisores, né? Porque os supervisores eram os árbitros dos jogos. E o cara foi embora. E aí? E aí? Desculpa, mas a gente não faz campeonato de futebol para você jogar bola. Só jogar bola e ganhar uma medalhinha de plástico que a gente comprou ali e pagou 100. 100, em todas, tá? Em todas. Todas. Pô. Meu Deus. Não desfoca. Sabe, gente? Por que a gente faz isso? Esses momentos esses eventos, a gente cria eles, a gente dá essa oportunidade para justamente você se aproximar dessas pessoas.
Sabe, tem o Ina Games, por exemplo, tem time que já veio, já é a terceira vez que os caras estão aqui. Que vieram, participaram do evento, conheceram, viram que é uma igreja e tal. E aí? E aí? Vamos criar relacionamento? É justamente por isso que a gente faz esses eventos. A gente faz fanfare, a gente inventa coisa para justamente você trazer essa pessoa para esse lugar, essa pessoa olhar para o lado e perceber assim, pô, caramba, eu estou numa igreja. Quando que eu imaginei que eu ia estar jogando videogame dentro de uma igreja? Você sabe disso, igreja não é chato, velho. Você está aqui todo sábado que você tem entendimento, igreja não é chato. Igreja não é uma coisa pesada. Você não odeia vir para a igreja. Igreja é uma coisa legal, o relacionamento com Jesus é algo massa. Só que você começa com leite, Hebreus capítulo 5, capítulo 6, você começa com leite, vai devagarzinho, a pessoa vai amadurecendo, ela percebe que não é só jogar videogame, não é só jogar bola, existe uma coisa a mais. Só que é aí que eu e você entramos na jogada. Compartilhar com as pessoas a respeito daquilo que Jesus tem feito na nossa vida. Isso é o momento mais importante do evento evangelístico que a gente faz. Segundo ponto, então, existe uma urgência, existe um dia do julgamento, as pessoas precisam relembrar. Eu não estou falando aqui também, gente, tá? Pelo amor de Deus, você está com o seu amigo lá trocando uma ideia, você olha na cara dele e fala assim, então, mano, o dia do julgamento de Deus pode chegar a qualquer momento, tá? Então, ó, bora fazer uma oração de entrega aí, vai saber para onde você vai. Não é esse não é o ponto da jogada. Você entendeu? Certo? Você entendeu? Você teve um compreendimento certo sobre o que eu estou falando aqui. Amém? Então, primeiro ponto, ordem divina. Então, ordem de Deus. Segundo ponto, existe uma urgência. E terceiro pronto, Jesus. Terceiro ponto, 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Segunda Coríntios capítulo 5. Colocaram a bandeira. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios capítulo 5, do verso 17 ao 20. Vamos lá. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Olha que texto lindo. Então, terceiro ponto é, pregar as boas novas é um privilégio. Porque nós evangelizamos. Terceiro ponto é, porque é um privilégio. Olha que texto lindo, gente. Esse texto revela para mim e para você de que nos foi dado o ministério da reconciliação. Nos foi dado o ministério da reconciliação. Então, quando você olha para um amigo, uma pessoa que você conhece, e essa pessoa não conhece a Cristo, a verdade é que existe uma inimizade entre ela e Deus, por causa dos seus pecados. Existe um abismo, existe algo que só a cruz de Cristo preenche. E o ministério da reconciliação é o quê? Eu e você pregarmos a cruz de Cristo. Eu e você pregarmos. Paulo também dá esse título para essa mensagem, que é o mistério da piedade, o ministério da piedade. A maior demonstração de piedade nessa terra é a cruz de Cristo. E a verdade é que a cruz de Cristo reconcilia os pecadores com Deus. Então, Deus nos confiou para sermos instrumentos de aproximação entre pessoas e Deus. Que privilégio sermos instrumentos da reconciliação de Deus. Eu e você somos instrumentos da mão de Deus. Eu e você somos instrumentos da mão de Deus. Isso é um privilégio, gente.
Então, ao mesmo tempo que eu e você estávamos distantes, a mensagem da cruz de Cristo nos alcançou, por isso eu e você nos aproximamos de Cristo com confiança, e agora, além de podermos nos aproximar de Cristo com confiança, eu e você também podemos nos aproximar de pessoas em confiança, dizendo assim, ó, olha isso, olha essa mensagem que eu trago a você. Eu tenho boas notícias para você. A cruz de Cristo reconcilia você com o Pai. Reconcilia. Português. E o segundo termo que esse texto diz para nós é, você conhece, embaixadores de Cristo. O que um embaixador é, gente? O embaixador é um representante legal em um lugar distante. Então, por exemplo, Deus, vou fazer uma aplicação bem rasa aqui desse texto, tá? Então, Deus está nos céus, Deus, Jesus, está nos céus, e eu e você, como embaixadores de Cristo nessa terra, nós somos representantes legais de Cristo nessa terra. O que significa isso? Por exemplo, o embaixador ele tem direito, ele tem a qualificação e a autoridade de fazer tratados com países, com outras nações. Ou seja, o que significa? Existe uma autoridade nas palavras, nos documentos que essa pessoa assina. Então, embaixadores de Cristo, eles têm a mensagem nos seus lábios. Eles têm uma mensagem com autoridade. Não é qualquer mensagem, não é sem autoridade, é uma mensagem com autoridade de trazer salvação para as pessoas. Olha que coisa linda. Eu e você somos representantes legais de Cristo nessa terra. Por isso, existe autoridade nos nossos lábios, nos nossos lábios em declarar as boas novas e trazer reconciliação para as pessoas. Então a nossa palavra, o nosso testemunho, o nosso relacionamento com Deus, ele tem autoridade em alcançar os corações e trazer essas pessoas para perto de Deus. Então, gente, existe autoridade no que eu e você dizemos, porque eu e você somos, o que nós somos, gente? Embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores. Nós temos uma mensagem, e essa mensagem ela tem autoridade, porque o próprio Cristo nos deu autoridade. Amém?